Glória a Deus, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Alegria a gente estar aqui juntos nesse domingo. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 21 e seguintes. Mais uma vez, quero dar boas-vindas a... Muito obrigado. Mais uma vez quero dar boas-vindas a todos os nossos amigos que estão aqui conosco e em especial ao pai e à mãe do Bidney, né? O pastor, Igreja Batista, é a primeira igreja batista de... Como é que chama a igreja? Maranata. Então nós estamos de casa. Pronto, lá da Igreja Batista Maranata, é isso? De Codó. Muito bem, seja bem-vindo, pastor. E obrigado por ter mandado seu filho para cá. Que além de ser uma bênção na nossa comunidade, uma bênção, é um amigo querido assim de todos nós. Talvez uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida. Eu tenho às vezes até vergonha de conversar com ele. E é verdade, gente, ele é genial, né? Quem conhece Mateus sabe. Então, Marcos capítulo 4, verso 21. Até o 32. Diz assim: os irmãos já acharam? Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai o que ouvis, com a medida com que tiverdes ouvido, vos ouvirão também. Na medida que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra, e depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: o que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é o menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, ao ponto de as aves do céu poderem alinhar-se à sua sombra. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra. O Senhor que é o Deus que se manifesta pela Sua palavra. Pedimos que o Senhor se manifeste ao nosso coração nessa manhã. Que o Senhor fale conosco. Que o Teu Espírito ilumine os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Que a Tua palavra venha com o mesmo poder que houve na criação, trazendo luz onde havia trevas, trazendo forma onde havia caos, trazendo vida aos nossos corações. Nós oramos, Senhor. Pedimos que nesse momento, de maneira reverente diante da Tua palavra, o Senhor guarde a nossa mente, o nosso coração cativo, atento. E que o Senhor guarde a mim como pregador, para que seja simplesmente uma voz, a Tua voz, lendo, explicando e aplicando a Tua palavra aos nossos dias, à nossa comunidade e às nossas necessidades. Assim nós oramos juntos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.
Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra de Deus. Por que eu vou falar sobre o poder da palavra de Deus? Nós organizamos a nossa igreja e planejamos a nossa igreja em estações. Nós estamos na terceira estação do ano. E a gente passou pela estação da comunhão, que foi muito bom. Passamos pela estação do discipulado, que foi maravilha. Fechamos na reunião de líderes no sábado, a estação de discipulado. Quantas coisas boas aconteceram, quantos avanços tivemos. E agora estamos iniciando a estação do evangelismo, que é onde estaremos trabalhando, tanto no ensino da palavra, quanto nas dinâmicas da célula, como com o projeto Três Amigos, que está por começar, agora no começo de agosto. A gente vai estar trabalhando o valor do evangelismo na nossa igreja. E eu inicio então a estação do evangelismo falando sobre a pregação da palavra de Deus. E a gente fica achando por vezes que a pregação da palavra de Deus, ou o poder da palavra de Deus, depende de alguma forma de um estudo teológico profundo, de uma capacidade de oratória impressionante, ou um orador carismático para fazer com que aquela palavra alcance os seus frutos e os resultados pelo qual ela foi lançada. Mas a palavra de Deus é poderosa em si mesma, para cumprir o propósito pela qual ela foi lançada. E nós, como sua igreja, a igreja do Senhor, fomos chamados para brilhar a luz da palavra por toda parte, por iluminar toda parte com a palavra de Deus, com a manifestação de Deus na terra. É interessante que, certa vez, dois pastores muito relevantes do século XX, com certeza, provavelmente quase todo mundo já ouviu falar deles. Um deles é o Billy Graham, o outro é o John Stott. Eu que me converti na década de 90, eram de fato talvez as minhas duas principais referências. E Billy Graham era o evangelista, fazendo cruzadas pelo mundo todo e trazendo a Cristo, por meio da pregação do evangelho, milhares e milhares de pessoas. John Stott, um grande teólogo da academia, alguém que estava servindo a igreja com estudo profundo das escrituras e dos grandes centros de Londres, Oxford, Cambridge. E uma dessas conferências teológicas, John Stott convidou o Billy Graham para pregar. Vem pregar na nossa conferência, na conferência de Oxford, sei lá, não me lembro bem qual era, mas... E aí Billy Graham aceitou o convite do seu amigo, mas passado alguns dias, conta isso é o próprio Stott que conta isso em um dos seus materiais, eu li muito tempo atrás. Ele liga para o Stott dizendo: Ei, John, não dá para me tirar não, sabe, eu sou um pregador simples, eu só sei pregar o evangelho, e como é que eu vou falar para tantos homens da academia, pessoas muito mais letradas do que eu, pessoas que têm muito mais estudos em diversas áreas? Eu só sei falar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar, e ressuscitou ao terceiro dia. A minha mensagem é tão simples. John Stott então disse: é exatamente por isso que eu estou te convidando, para que você pregue a mesma mensagem, porque não interessa se eles são estudados ou se eles são pessoas de pouco estudo, se são ricos ou são pessoas com carências financeiras, não interessa se eles são americanos, ingleses, brasileiros ou africanos, todos têm a mesma necessidade de salvação, e só a palavra do evangelho é capaz de transformar a vida do homem, não interessa quem seja. Uma pregação tão simples, ou a pregação do evangelho, que para muitos parece tão simples, é a mensagem mais poderosa da história.
e que tem um alcance impressionante. Pois bem, nós estamos no Evangelho de Marcos, onde Jesus começou a pregar a palavra de Deus. Quando a gente vai para Marcos capítulo 1, no verso 14, 15, a gente vai ver, a partir do começo, de que Jesus ele é apresentado como o Messias que viria, anunciado por João Batista, anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, anunciado por João Batista, esse é o profeta, esse é o Messias, anunciado pelo próprio Deus, esse é meu filho amado, em quem tenho todo prazer. E quando o Messias poderoso, o próprio Deus que se encarnou e se fez homem, vem para desfazer o poder da morte e acabar com a obra do diabo, sabe qual é a arma desse rei poderoso na terra? Diz que ele, verso 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, e aí deu início à guerra. Qual era a arma do guerreiro, do Messias, do rei? Pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a arma. Eles esperavam o Messias com cavalos e armas e espadas e com poder de guerra para desfazer o poder de Roma e de outras nações e fazer Israel um povo livre e poderoso. Mas qual era a arma que Jesus usou? A pregação: creiam e se arrependam, o reino de Deus chegou. E quando ele vai então pregar na sinagoga, logo em seguida, ensinando a palavra de Deus, cai um homem endemoniado dentro de uma sinagoga, um lugar religioso, não é nos cultos pagãos, não, dentro da sinagoga cai um homem endemoniado. Jesus, pela pregação e pelo ensino da palavra, vai agora desfazendo as obras do diabo e fazendo obra de libertação na vida dos homens, pela palavra. Logo depois ele cura a sogra de Pedro, e muitas pessoas vêm de toda parte da Galileia para receber cura e milagre, verso 32, e muitos são curados. Mas quando dá de madrugada, Jesus se levanta, parecia angustiado no texto, e foi orar. E alguns dos discípulos procuram Jesus e dizem: Jesus, por que o Senhor está aqui escondido, longe? As pessoas estão te procurando. A palavra, me parece, a palavra dos apóstolos dizendo: está dando certo o ministério, está vendo gente de tudo que é lado, esse ministério de curas e milagres é o que precisávamos. Mas qual é a resposta de Jesus? Vamos embora daqui. Verso 38, Jesus porém disse: vamos para outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu faça milagres também ali. É isso? Não, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Eu vim para pregar o evangelho. Ele chama logo em seguida os discípulos. Quando ele chama os discípulos dizendo, estavam pescando, a partir do verso 16 do capítulo 1, um pouquinho antes, eles estavam pescando e Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei membros da minha igreja. É isso? Eu vos farei dizimistas fiéis e eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus chama os primeiros discípulos da sua igreja, ele já diz com clareza o que é seguir Jesus. Seguir Jesus é se juntar a Ele na obra da pregação do Evangelho. Tanto que quando chega em Marcos, no capítulo 4, no capítulo 3, no verso 13 e 14, ele escolhe os seus apóstolos para dar início a esse novo momento do povo de Deus. Povo de Deus restaurado,
E quando ele restaura o povo de Deus, antes as 12 nações, agora os 12 apóstolos, ele passa a noite toda orando, diz o verso 13, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto a ele. Então designou 12 para estar com ele e para ser membro da sua igreja. É isso? E para os enviar a pregar. O ministério de Cristo e da sua igreja é um ministério de proclamação da palavra de Deus por toda parte. E agora ele começa, a partir do capítulo 4, a dar um curso sobre a palavra de Deus para aqueles que ele está enviando para a sua igreja, que ele está enviando para proclamar a semente. Ele começa com a parábola do semeador. Essa eu não trabalharei hoje. Vou trabalhar as outras 3, que é a parábola da candeia, da semente e do grão de mostarda. E a gente vai aprender 3 grandes verdades hoje. A primeira, a gente vai falar sobre uma pregação poderosa, depois uma conversão milagrosa e depois uma multiplicação espantosa. Mais uma vez, a gente vai aprender como o reino de Deus avança, por uma pregação poderosa, por meio de uma conversão milagrosa e uma multiplicação espantosa. Vamos lá, gente. O Senhor Jesus não está nos chamando para sermos somente frequentadores dos cultos de domingo, não está nos chamando somente para consumir estudos bíblicos e boas canções, mas os discípulos de Jesus foram chamados para proclamar a palavra de Deus por toda parte, com uma certeza, de que toda vez que a gente pregar a palavra, Deus estará operando através dela. Deus estará se manifestando. Pois bem, como é que o reino de Deus avança ou se manifesta? Em primeiro lugar, pela pregação poderosa. Acompanha comigo no verso 21. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Então, em primeiro lugar, ele vai deixar muito claro qual é a nossa missão. E ele vai trabalhar nessa parábola a figura da lâmpada e da candeia. A candeia é uma lamparina. A gente hoje liga a luz apertando o botão na eletricidade. Naquela época, como acontece ainda em alguns lugares, em alguns vilarejos, é na lamparina, é o óleo, toca o fogozinho. Quando eu era mais novo, a gente ia passar as férias numa casa de praia que não tinha energia. Então, eu usei muito candeeiro à noite, né? Para iluminar os nossos dias. E se colocava então naquela lâmpadazinha de barro, um pouco de óleo, um pavio, e aquilo era usado para iluminar a casa toda. Mas as casas de Israel daquela época, não é como hoje, tem 2 quartos, 3 quartos, uma cozinha, 2 banheiros, um quintal. Era basicamente um grande ambiente. E nesse grande ambiente estavam os lugares. Casas maiores tinham divididos ali com uma parede no meio, dando 2 ambientes. Então, muitas vezes era necessário somente uma lamparina para iluminar aquela casa toda. E como é que a gente fazia para iluminar aquela casa toda? A gente colocava numa candeia. A candeia era no velador. O velador era uma estante alta, onde se colocava aquela lamparina. E ela era colocada alta porque em uma posição que conseguisse iluminar todos os ambientes. O objetivo da candeia em cima do velador é iluminar a casa inteira. E ele faz essa comparação como essa lâmpada
é a palavra de Deus. É uma ideia que vem desde o Antigo Testamento. Luz para os meus caminhos, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, verso 115. Sim, ela, a palavra de Deus, ela que é a semente que está sendo trabalhada nesse texto, ela deve ser exposta a todos os homens. Não se deve, como ele vai dizer no texto, não se deve colocar debaixo do alqueire. Não se deve se colocar debaixo da cama. Não é ali que se coloca a lâmpada. Eu não ligo a luz para colocar ela dentro de um cesto, debaixo da cama, porque ela não vai iluminar nada. A palavra de Deus não é para ser lida, ensinada de maneira escondida. Não, é para iluminar. É para todo mundo ver. Por isso, irmãos, a função da lâmpada é brilhar. Assim é a palavra de Deus, que deve brilhar por todos os cantos e deve ser semeada por toda parte, pois está escrito. Aí ele começa agora com 3 expressões, que seriam, posso chamar de 3 expressões, tipicamente expressões de linguagem, semitas, judaicas, que às vezes parecem meio misteriosas para nós, porque elas são expressões de linguagem. Quando ele diz, por exemplo, pois nada está oculto senão para ser manifesto. O que ele está dizendo? Está dizendo para os discípulos, usando essa figura, essa expressão idiomática para dizer, aquilo que eu estou ensinando para vocês aqui em oculto, não é para vocês ficarem curtindo a palavra de Deus de domingo. Ai, como eu fui abençoado com essa palavra, o pastor Afonso tocou meu coração e eu vou para casa. Ele diz, não, aquilo que a gente faz em oculto, aquilo que a gente faz no grupo pequeno, aquilo que a gente aprende nos nossos cultos, é para a gente fazer para todo mundo ouvir, é para multiplicar, é para espalhar, é para brilhar em toda parte, é para se manifestar. Por isso, é para ser colocado em uma candeia bem alta, para que todo mundo veja. Ainda mais, ele diz, nada se faz escondido, senão para ser revelado. Sim, não é para eu guardar, não é para mim, é para sair avisando para todo mundo, como diz o salmista no Salmo 66, no verso 16, vinde, ouvi todos os que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. Ah, como aquela mulher samaritana que descobriu aquela água viva e saiu correndo para contar para todo mundo. Como Cornélio, quando ficou sabendo que Pedro vinha trazer o evangelho, e ele chamou todos os amigos e parentes. Sim, aquele que recebe o evangelho, ele quer espalhar aquela mensagem por toda parte. Esse é o nosso chamado, é a nossa missão, é a identidade do cristão. É ide e fazei discípulos de todas as nações. Assim que termina inclusive o evangelho de Marcos, verso 16, ide e pregai o evangelho a todas as nações. É uma missão para todos os crentes, não é só para os pastores, não é só para os líderes de grupo pequeno. Ser cristão não é ter uma confissão de fé, pensar nas coisas corretas e frequentar a reunião certa. Ser cristão é entrar com Cristo em uma missão. Por isso que ele continua com a exortação, dizendo, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É outra expressão idiomática para dizer, escuta com muita atenção, o que eu estou falando é coisa séria, é coisa importante. Aí ele continua com exortações. Quais são as exortações? Ele vai dizer, então lhe digo, atentai o que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, trazendo a ideia de ouvido, né? Com a medida que vocês tiverem ouvido, vos ouvirão também. E ainda vos acrescentarei, ele diz, olha, sejam obedientes, ouça com atenção e obedeça com atenção, porque se você obedecer com atenção, eles lhe obedecerão, eles ouvirão, o seu ministério terá resultado se você for zeloso em ouvir e obedecer a palavra. E ainda mais, ele termina com uma última exortação, uma última expressão idiomática, ele diz, pois o que tem se lhe dará, mas o que não tem, até o que se tem, lhe será tirado. Aí ele vai dizer, olha, usando essa outra expressão idiomática, dizendo assim, aquele que tem, recebe mais, mas o que não tem, até o que tem será tirado. É a ideia de que se você foi chamado para se juntar a Cristo em uma missão, mas você nunca entrou na missão,
é porque de fato então você nem é cristão. Vou dizer de novo. Se você foi chamado para se juntar com Cristo em uma missão, mas nunca se juntou nela, é porque de fato você não entendeu o Evangelho. Até o que tem lhe será tirado. Você pode até frequentar aqui de domingo a domingo, mas a ideia de Cristo aqui é falso, é oco. Precisa de uma entrega total ainda. E por isso, irmãos, eu quero dizer para você sobre isso. Você precisa entender que evangelismo é um estilo de vida de cada crente da igreja. Não é de uma instituição, é de cada um de nós. E se você entender isso, por exemplo, a gente pode pegar a figura do velador. O velador é onde se coloca a palavra de Deus para iluminar a casa toda. Quem é o velador? Só eu e você. Mas o velador na sua casa não é só eu. O velador no seu trabalho não sou eu. O velador no seu grupo lá de esporte, de futebol, de corrida não sou eu. Quem é que deve fazer a luz brilhar naquele velador aonde você está? Você. Quem tem que fazer a palavra de Deus brilhar na sua casa? Você. Quem tem que fazer a palavra de Deus brilhar no seu trabalho? Você. Quem tem que fazer a palavra de Deus brilhar no seu lugar de lazer? Você. Você foi plantado naquele lugar. Você foi colocado naquele lugar para fazer a palavra de Deus brilhar. Vou para a ilustração do Bidney de ontem. Foi lindo, emocionante. Era uma cachaceira doida, né, Bidney? Lá, povo animado, feliz, todo mundo pulando, mas no meio daquela loucura tem um momento que para a música. Um jovem no meio daquela farra levanta as mãos para os céus e chama a família dele para pular e se alegrar, dizendo: ó, que tremenda graça. E depois ele vai saindo como um homem da ciência da medicina, dizendo que não há ciência maior para ele do que o conhecimento que vem do Pai. No meio daquele lugar. E só tinha uma pessoa que podia brilhar lá, e era ele, não era eu, não era você. Quem podia brilhar lá era Mateus. E ele entendeu a sua missão. E ele, em todo tempo, em todo lugar, em qualquer oportunidade, ele fez a luz de Deus brilhar. Sabe? O Evangelho de Cristo avança quando cada um de nós, todos, estamos mobilizados em Cristo, na sua missão. Ser cristão, ser crente, é ser um evangelista, é ser um missionário, está na nossa identidade, não é uma opção, é vocação de todos os convertidos. É você que tem a responsabilidade de evangelizar seus filhos. É você que tem a responsabilidade de evangelizar seus vizinhos. E é por isso que a gente estimula, por exemplo, os grupos pequenos. Você tem a oportunidade de ter uma reunião na sua casa, trazer os vizinhos, trazer os parentes, trazer os amigos. Prega o evangelho. Os seus amigos não terão acesso a mim, ao pastor Afonso, a Santana Neto. Eles terão acesso a você. Então, o sangue deles será cobrado não da minha mão, será cobrado da sua mão. Pregue essa palavra que pode transformar as vidas. Você tem pregado a palavra. Eu fico pensando, quando a gente pensa em sangue, quando a gente tiver... É lógico, é só uma ilustração que eu vou dizer, mas imagina a gente no grande julgamento do trono branco, todos diante de Deus. Você talvez tenha estudado a faculdade 6 anos do lado de alguém, e chega o grande julgamento, e ele olha para você, o seu amigo, indo na direção do lago de fogo, e ele olha para você como quem diz: por que você não compartilhou comigo a verdade que poderia mudar a minha eternidade? A gente nem percebe que quando o nosso
quando o evangelho no nosso coração é falso, ele é egoísta. Eu quero Cristo só para mim, eu quero salvação só para mim, eu quero eternidade só para mim, quando eu tenho a mensagem mais poderosa e importante que um homem pode ouvir. E não é o dinheiro, não é a riqueza, não é o poder, não é mulheres, não é o prazer, é o perdão dos pecados e a reconciliação com o Criador, o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de preencher a nossa alma. Isso acontece entre os nossos amigos, lá no Velador, por exemplo. Quem evangelizou a minha casa foi o pastor Afonso. Foi a família dele. E basicamente tudo começa porque meu pai e minha mãe, que já era amigo da família, meu pai, no processo do divórcio, ele que tinha contato com o pastor Afonso, talvez no atendimento médico, ficou sabendo que ouviu do evangelho e começou a procurar o pastor Afonso para escutar a palavra de Deus, para buscar orientação e consolo. E o amigo Afonso, que nem era pastor, acho que na época nem presbítero era um irmão da igreja, dentro do consultório médico dele, evangelizou o meu pai, que me evangelizou meus irmãos, hoje está minhas cunhadas, minha mãe, meus filhos, porque um homem compartilhou a palavra de Deus com seu amigo, de maneira simples, singela, lá onde o velador dele estava para brilhar. Quem foi que evangelizou a sua família? Às vezes fica achando que foi num estádio, num grande evento, num grande programa, mas segundo as estatísticas, número mesmo, mais de 90% de todas as pessoas que vieram a Cristo foram evangelizadas por amigos e por parentes. E quão preciosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus, que se permitem ser instrumento de Deus, enviados de Deus. Por isso, no contexto da nossa congregação, a gente estimula todo mundo a ter 3 amigos o tempo todo. Cada um de nós, é isso que é a igreja, tem cheiro de igreja, uma igreja missional, quando cada um de nós, não é um departamento de missões, não é um ministério de evangelismo, não, quando cada um de nós é missionário, e cada um de nós vai escolher 3 amigos, não é só no projeto 3 amigos não, o projeto 3 amigos é só um treinamento, o projeto 3 amigos é a vida. Cada um tendo 3 amigos, e eu semanalmente, assim como eu vou para o culto, domingo, né, nossa religião, eu boto o meu brace, vai eu para o meu culto, de culto solene, minha religião, senta, levanta, canta, senta, levanta, canta, aí o pastor prega, você escuta, aí ele fala demais, você dorme um pouco para descansar, aí acorda um pouco, todo domingo. Agora a gente, na perspectiva da comunidade, a gente tem na nossa religião também o grupo pequeno. Aí, toda terça é o meu. Aí toda terça eu visto, arruma menino, arruma mulher. Aí a gente vai encontrar os irmãos na casa dos amigos. E aí é legal. E a gente ora um pelos outros, pergunta qual é o motivo de oração. A gente traz convidados, a gente lancha, a gente conta piada, a gente vive comunhão. É muito legal. Mas assim como a nossa vida tem esses ritos, tem um rito, vou chamar assim, tem uma agenda religiosa que deve fazer parte da nossa rotina semanal. E eu sugiro para você, separe então, pelo menos um turno da semana toda, 3 horas, uma noite de sexta-feira, uma noite de quarta-feira, um almoço da semana, para investir a sua vida em amigos que não são cristãos e que precisam do evangelho intencionalmente. Escolha 3, invista nesses 3, gaste tempo com eles, gaste tempo para se conectar, para amar, para cuidar, para ouvir, sobretudo para que você compartilhe o evangelho, o amor de Deus com ele, pelas suas palavras e atitudes. Quando todos nós estamos evangelizando, que poder há nisso. Aqui imagina, nós somos entre crianças e adultos cerca de 800 pessoas, mais de 800 pessoas. Imagina todos nós,
3.000 pessoas sendo evangelizadas todo o tempo. É essa a igreja que nós queremos ser, inclusive eu. Por exemplo, o Henrique e a Michelle devem estar assistindo pela internet, porque eles estão no Piauí. Tenho contado essa história porque é a mais recente da gente. Mas tem outros também, né? Mas esse é porque já está aqui, eu já me sinto mais à vontade de falar. Mas foi assim com o João Miguel, com a Roberta, há muitos anos atrás, por exemplo. Eu contava essa história. O Henrique e a Michelle chegaram aqui na igreja, se batizaram agora, tem poucos meses, há 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio? Quando a Laurinha tem 11 anos, na época devia ter uns 10, minha filha que tem 14, na época tinha uns 13, 12, a minha filha de 12 anos, que era amiga da Laurinha, conversando, a Laurinha compartilhou que a mãe dela, que a avó dela estava doente, e aí Lara, minha filha, disse que ia orar e jejuar pela avó dela. Aí ela contou para a mãe dela que a Lara ia orar e jejuar pela mãe dela. Aí a Michelle e Lara convidou eu e Rossana para orar pela avó da Laurinha. E aí nós decidimos, vamos orar e jejuar pela avó da Laurinha. A própria Michelle procurou Rossana e disse, obrigado, porque vocês vão orar e jejuar pela minha mãe, que está lutando com uma enfermidade. Ali, não era nos nossos planos, mas assim, né? Vamos investir em amá-los, em cuidar, em nos relacionar. E nós ficamos amigos, investimos intencionalmente para amar e cuidar deles. E nós passamos mais de 1 ano. E eles não se converteram, não. Mais de 1 ano. A Camila converteu logo, né? Logo de primeira. Mas os pais ficaram aqui, eles namoravam aqui, iam para a célula. Depois de 1 ano e meio de amizade, que eu amo eles, nós somos hoje BFFs, né? E eles vieram a Cristo. Mas houve um investimento nessa relação, nesse propósito. Assim como eu ia para o culto, eu ia para a célula, eu ia para o assim assado com eles. Assim assado é um churrasquinho que tem lá no... Vocês sabem, quem sabe o assim assado, sabe? A gente ia para o assim assado para falar de Jesus, para amar eles. É religião, nossa missão semanal. Todo mundo tem que viver assim, com essa intenção. A segunda, se o reino de Deus avança por essa proclamação do Evangelho de Cristo, que é a mensagem tão poderosa, em segundo lugar, é porque ela ocorre de meio milagroso. Essa palavra é poderosa. Então é uma proclamação é uma poderosa proclamação. Em segundo lugar, ela promove milagrosa conversão. E aí ele conta uma outra parábola, que é esse poder da frutificação da palavra de Deus. Ele vai dizer, o reino de Deus é assim como um homem que lançasse a semente à terra. Então ele compara agora, voltando para a figura da semente, como o homem é o semeador. E ele lança a semente na terra, mas ele não faz qualquer menção de ele ter arado a terra. Ele não faz qualquer menção dele ter colocado adubo. Ele não faz qualquer menção do esforço do semeador. Olha como ele usa as frases. Ele diz, é assim como o homem que lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse. Pelo contrário, alguém que foi lá, lançou a semente na terra. Aí o que ele foi fazer? Dormiu. E no outro dia, o que ele fez? Levantou. De noite e de dia. Aí olha o que diz o texto. E a semente germinasse e crescesse. E a frase mais interessante vem agora. Não sabendo ele como. Ele usa uma figura que é bem próxima também da vida daqueles judeus, mas é próxima da gente. Por exemplo, uma semente. Semente, todo mundo costuma olhar uma semente.
Semente de melancia. Quem nunca cuspiu uma semente de melancia? Uma diata, né? Aquilo ali é uma coisa morta, não tem vida. É um cotoco de alguma coisa. Aí você pega aquilo ali e coloca na terra. De repente, vida. Minha casa tem um coqueiro. Até outro dia eu achava que meu coqueiro era um coqueiro anão. Ele nunca passou disso aqui, por uns 15 anos, sabia? De repente, eu não sei o que aconteceu, o coqueiro agora passou da minha casa, que tem 2 andares. Acho que ele encontrou alguma coisa na terra lá que fez ele crescer. E aí eu não consigo mais pegar os cocos, porque antigamente eu pegava o coco com a mão por muitos anos. Agora eu não consigo mais e eu tenho medo de subir no coqueiro. Aí o coco cai, e às vezes eu também, o coco fica por lá. E agora, 2 cocos velhos, seco. Não tá nem... Aí eu peguei aquele coco velho, seco, tem assim um baldrame, a gente bota no baldrame. Só com preguiça de jogar fora, né? Aí bota assim no baldrame. Agora 2 cocos. Não, já está com um coqueirinho desse tamanho. E a gente fica assim, mas como? Da onde vem essa vida? É uma coisa que não se faz em laboratório. É uma coisa que não está no meu poder. A gente só sabe que se eu plantar a semente de forma misteriosa, poderosa, sem saber como, aquilo vai gerar vida. Tanto que o verso 28 diz: a terra frutifica por si mesma. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim um grão cheio de espiga. Essa segunda parábola, ela vai revelar como o reino de Deus se manifesta. Ela nos conta como esse semeador, cumprindo a sua tarefa de semear, ele não tem poder de gerar vida. Ele nem sabe como ela gera vida. Esse poder não está nele. Quem sai para evangelizar sabe de uma coisa: ele só entrega a palavra. Mas não sou eu que convenço. Não é meu argumento. Não é minha lógica. Às vezes a gente fica achando, por exemplo, Bidney, e aí eu volto para a história também de Billy Graham. Bidney é um rapaz super inteligente, mas super que entende a ciência de Deus. Mas talvez a gente conversa muito sobre muitas coisas teológicas, e a gente até já discutiu sobre isso. Às vezes a gente fica pensando de que eu vou convencer alguém a ser cristão por argumentos. Então a gente vai desenvolvendo argumentos apologéticos. A apologética é a arte de defender a fé. Então pela ciência e papapá, e presta atenção naquilo, e a gente vai argumentando, e isso tem valor, não estou dizendo que não tem. Mas a grande verdade é que o que converte o coração dos homens não são os melhores argumentos. Que o que Jesus está dizendo é: entrega a palavra. Talvez pode até não fazer sentido para quem ouviu, mas aquilo vai começar a fazer raiz dentro do peito dele. E ele vai dormir, e aquela palavra que às vezes foi só que Jesus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu filho para morrer na cruz por você, para que você tenha a vida eterna. Talvez a priori ele vai dizer assim: larga de mão, conversa de crente. Mas aquilo vai mexendo dentro dele. Ele vai lembrando daquela verdade. E assim, sem saber como, aquilo vai gerando vida. Vai gerar vida no coração das pessoas. O objetivo dessa parábola agora é mostrar que o fruto é consequência da semente. Nós só fazemos a nossa parte, que é semear pacientemente e esperar em Deus. Só prega. Só compartilha a sua fé, seu testemunho. E deixa Deus fazer a parte dele, que é gerar vida no coração dos homens. Porque logo o fruto estará maduro. É o que diz o verso 29, para ser colhido. Logo ela há de operar. E aí eu vou dizer para você: não tenha medo de evangelizar. Não tenha medo, mas pastor, eu não me sinto seguro. A obra não é sua. Ei, deixa eu dizer mais uma vez: evangelizar, conversão não é um trabalho seu. Conversão é um trabalho de Deus. Você é só um auxiliar da obra de Deus. Só faz sua parte.
Deixa o resto com Deus. Somos apenas auxiliares da obra divina, porque o operar de Deus no coração do homem, como diz Zacarias, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pregue fielmente, pacientemente a palavra de Deus, deixe as consequências com Ele. Talvez você tenha um amigo duro. Quem conhece alguém que você acha assim, esse aí nunca vai se converter? Tem alguém que você conhece assim? Só eu. Tem, a senhora tem? Um bocado, né? Esse aí nunca vai se converter. Ei, não tem nada a ver com você. Eu tenho que levar Rossana para evangelizar isso aí, porque eu não dou conta. Não tem nada a ver com você. Entenda seu papel. Só compartilhe o evangelho. A nossa função é só pregar. Converter é função do Espírito. Tanto que em Atos capítulo 2, ele vai dizendo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, com a comunhão e na oração e no partir do pão. Aí quando chega esse 42, quando chega lá no 47, diz, e o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. É o Senhor que acrescenta. A obra é dele. Como um missionário no campo missionário. A gente estava aqui esse fim de semana, ele está pregando hoje lá na Maranata do Vinhais. O Ben e o Rodrigo. O Rodrigo casou com uma missionária da nossa igreja, a Lúcia. Quem conhece a Lúcia aí? A Lúcia, maravilhosa, né? A Lúcia estava na Tailândia. Ela já estava na Tailândia. A equipe da Tailândia estava lá fazendo a obra missionária há muitos anos, sem frutos nenhum de conversão. Anos, Barros. Fazendo trabalho de ação social, cuidando, e lá você não pode pregar a palavra de Deus assim ostensivamente, estão esperando as oportunidades. E por muitas vezes, até aqui na igreja mesmo, alguns do nosso staff falavam assim, isso não vale a pena, é muito dinheiro, pouco resultado, até que se converteu pelo ministério da nossa Lúcia, lá na Tailândia, a primeira pessoa. São uns 2 anos atrás. E agora, depois do primeiro, veio o segundo, o terceiro, o quarto, e hoje ele já tem uma célula na Tailândia de convertidos. Faça a sua parte. Deixa a parte de Deus com Ele. Deixa a parte de Deus com Ele. Por exemplo, a minha mãe me obriga a vir para a igreja como pastor, ela que pega no meu pé. Mamãe ela é a minha discipuladora. Mas mamãe passou 13 anos para se converter, né? E mamãe talvez fosse daquelas assim, que era bem católica, pegava no pé. Talvez alguém poderia dizer assim, essa aí não vem nunca, super católica. Eu não estou dizendo nada contra ninguém que seja católico aqui, mas nunca imaginava que ela ia se converter aqui ao Evangelho. E 13 anos depois, né? Eu já estava assim, já nem com tantas expectativas. Um dia eu mesmo estava pregando a palavra. Lá vem mamãe pelos corredores. Glória a Deus, né? Glória a Deus. O Senhor faz a sua obra poderosa. É Ele, é a obra dEle. E aí eu quero concluir com a última parábola, dizendo que se pregue a palavra, porque Deus te mandou, pregue, deixe os resultados com Deus. E terceiro, porque a multiplicação do obreiro fiel, ela é espantosa. E aí ele vai comparar com uma parábola bem curtinha e com uma aplicação bem simples que serve para mim e para você, que é a parábola da semente de mostarda, que fala do poder da expansão do reino por meio da palavra. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola apresentaremos? Aí é só 2 versículos. É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes. Uma semente bem pequenininha. Aí você olha para aquela semente e diz assim, isso aqui não vai dar em nada. Ou no máximo é só uma árvore pequenininha. Mas ele vai dizer, mais uma vez semeada, cresce e se torna maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, ao ponto de as aves do céu
poderem alinhar-se à sua sombra. A terceira parábola também revela sobre o reino de Deus, e aqui ela apresenta uma faceta do reino de Deus. Aquilo que parece simples, pequeno e insignificante é poderosa para ter grandes multiplicações e avanços. E esse exemplo aqui serve para o próprio Senhor Jesus, porque a imagem que ele está trazendo é uma imagem que vem lá de uma perspectiva de Ezequiel capítulo 17, que traz a ideia de, por causa do Messias, diz o texto, no monte alto de Israel, o plantarei, e produzirá ramos que dará fruto, e fará cedro excelente, e debaixo dela habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Então, essa parábola fala da obra que Deus faria por meio do reino de Deus através do Messias. E olha, a partir de Jesus, quem é Jesus? Jesus era alguém que era considerado alguém que veio de Nazaré, ao ponto que vão dizer, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Deixa eu dizer uma coisa, Nazaré era um vilarejo desse tamanhozinho. Segundo a arqueologia, diz que devia ser uma terra que tinha umas 400 pessoas. Não era como Codó, terra grande, não. Não. Nazaré era como Cocal. Aquelas que você pega uma Toyota, anda 50 quilômetros dentro do areal para chegar lá numa vilazinha que tem pouquinha gente. Nazaré tinha mais essa cara. E de lá nasce um rapaz, de uma família de um carpinteiro. Só que aquele homem, que era Deus, que não foi treinado aos pés dos grandes mestres de Jerusalém, não. Mas viveu uma vida simples, como ajudante de carpinteiro, mas dedicado à lei. Ele prega o evangelho e a mensagem de Deus com tanta graça, poder, uma vez que ele é o próprio Deus, ele é a própria manifestação do verbo de Deus na terra, de forma que nós estamos aqui 2000 anos depois, nos reunindo para ensinar a mensagem dele. Gente do Brasil, não é nem de Jerusalém, nem de Israel, nem do Oriente Próximo. Nós estamos a milhares de quilômetros depois do oceano, como aquele homem que aparentemente era simples, era um sementinha de mostarda, e fez que nós, gentios e judeus e povos de toda parte, fizéssemos ninho e buscássemos sombra em seus galhos. Assim é o reino de Deus. E talvez você vai começar a abrir um grupo pequeno na sua casa, e você pensa assim, mas quem sou eu? Você olha para Jean, pensa assim, quem é Jean? Parece o Topogista, brincadeira, né, Jean? A irmã dele vai brigar comigo. Ou então, quem é você? Você pensa assim, não, pastor, isso não é para mim não. Não é para mim não, porque o senhor estudou, o senhor, pastor Afonso, é médico, é tudo. Eu sou meio sem nem falar. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem nada a ver com você. Deus, ele ama, para mostrar que a obra é dele, não dos homens, pegar os rejeitados, os mais simples, os que o mundo considera incapazes, para fazer as maiores obras. Eu posso dizer alguns exemplos nossos mesmo. Pastor Afonso, uma vez, que a gente já falou dele, eu acompanhei o pastor, eu me converti aqui na igreja, o pastor Afonso, logo no comecinho da igreja, lá na garagem da casa dele. Eu digo para você, hoje nós estamos aqui, tem um mezanino, bastante gente, até que bom que está pronto o mezanino, né? Às vezes você nem sabe, né? Está pronto, glória a Deus, depois dessa saga que nós... E tanta gente, nós temos aqui 70 células mais ou menos, 20 congregações, 2.500 pessoas, mas quando o pastor Afonso começou, não tinha formação nenhuma, nem começou um trabalho na casa dele, pastor Afonso. Eu tenho certeza, porque a gente até já conversou, ele nem planejou. Planejou isso, pastor Afonso? Não. Tudo que ele queria era evangelizar dona Sandra, que era a vizinha, tia Flávia era outra vizinha, seu Jonas, o outro vizinho, tia Lúcia, e assim começou a igreja.
Era a tia Lúcia, sim. A casa está aqui, a tia Lúcia. Tia Flávia, seu Jonas para lá. A dona Sandra com as filhas aqui. Assim era o objetivo dele, vou evangelizar. Começava na garagem da casa dele, foi lá que eu me converti, nessa garagem. Pouquinha gente. Mas era o que ele queria. Uma sementinha de mostarda. Aquela sementinha de... Um homem que ele não era pastor, não tinha formação teológica, era um médico. Estava lendo a Bíblia, descobriu uma verdade que mudou a vida dele, e ele queria contar isso para todo mundo. E ele reunia essa turma na casa dele dia de domingo, com uma congregação da Igreja Presbiteriana do Vinhais, e começava a pregar. Quem diria que uma reunião de garagem, menor do que muitos dos grupos pequenos que a gente tem talvez hoje aqui, porque aqui tem grupo pequeno aqui que dá 20 e tantas pessoas. Menor do que isso. Teria milhares de pessoas e estaria influenciando outras igrejas no Brasil e fora do Brasil. Sementinha. Talvez você venha pensando assim: quem sou eu? Sou só uma sementinha. Glória a Deus, é isso que o texto está dizendo. Glória a Deus, Deus te achou. Deus te achou, porque Ele quer usar a sementinha. Aquele que parece insignificante, mas é quem Ele vai usar para colocar nos seus lábios a palavra que tem poder, não você, porque a obra é dele, é de Cristo, para mudar a vida das pessoas, para transformar a história. Assim, no reino de Deus, aquilo que parece simples, insignificante, pode produzir impactos gigantescos, espalhando-se sobre toda a parte da terra. John Wesley e Charles Wesley, 2 irmãos estudando numa faculdade, pastor Afonso, na Inglaterra, jovens. Era estudante, o outro era professor. Se juntaram com um amigo, George Whitefield, começaram um grupo pequeno. Eles chamaram de classes santas, classes pietatis, inspirados pelo Spina. Quem diria que um grupo pequeno de uma faculdade produziria o maior avivamento que a Inglaterra já viu? Ao ponto de que o avivamento da Inglaterra impediu guerras. Não é, pastor Afonso? Houve guerras que a Inglaterra não entrou por causa do avivamento que 3 jovens começaram orando nas salas de aula de uma faculdade. Pequenas sementes, grandes resultados. Irmãos, todos nós somos chamados para ser pregadores da palavra de Deus. Deus chamou a mim, Deus chamou a você. A sua vida é uma plataforma. Faça a palavra de Deus brilhar. Não, em tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Quem são os teus amigos que você vai sair por essas portas para viver o evangelho e pregar o evangelho? Quem são aqueles que depois de ouvir essa mensagem, esse treinamento, você vai sair daqui para viver a vida da igreja, que é muito mais do que frequentar essa reunião de domingo? Vamos avançar como igreja, como cristãos. Vamos sair daqui e cumprir o nosso papel. Assim nós começamos a nossa extensão do evangelismo, lembrando o nosso chamado, o poder da mensagem que pregamos. E por mais que você se considere simples, ou sua mensagem simples e singela, não se preocupe. Deixe Deus fazer, porque Ele pode mudar a sua vida, sua família inteira e fazer muito mais do que você espera, porque a obra não é sua, a obra é dele, e Ele sempre será o dono da obra. Deus te abençoe. Vamos sair por essas portas e mudar o mundo. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar.